Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Estaremos lendo 2 versos apenas. Capítulo de número 8. E os versos de número 14 e 15. Glória a Deus. Quantos encontraram? Amém? Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. E você diga amém. Amém. Senhor Deus, fale aos nossos corações, ó Pai. Há uma necessidade enorme em nós de ouvir a Tua voz aqui essa noite. Eu te louvo pela oportunidade, ó Deus, de poder me dirigir ao coração da Sua igreja, Pai, por intermédio da Sua palavra. Usa-nos, ó Deus, uma vez mais, que os nossos corações agora sejam blindados pelo Teu Espírito e que a nossa mente seja levada cativa agora à sala do trono. Esconda-nos, ó Pai, onde nenhum dos dardos do nosso inimigo possa nos alcançar. É o que nós lhe pedimos nesta noite, para a glória do Teu santo e poderoso nome, e a igreja diga amém. Amém. Tome o seu assento, e assentando-se, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, olhe para mim, eu tenho um texto muito simples aqui essa noite, para poder compartilhar ao coração dos irmãos. De um tempo para cá, eu tenho tido a oportunidade de falar sobre o amor de Deus quase todos os dias. Em algumas oportunidades eu tenho tido o privilégio de poder falar especificamente sobre este texto. O que eu tenho percebido como pregoeiro do Evangelho é que boa parte dos ministros do Senhor, principalmente aqueles que têm surgido agora, nesta geração, se valem de textos bíblicos que na maioria das vezes são muito complexos para o entendimento. E o que eu percebo é que, em muitos casos, alguns sequer conseguiram entender aquilo que querem transmitir ao coração da igreja. Talvez por esse motivo Deus tenha feito com que ardesse ao meu coração o desejo de me valer, na maioria das vezes, de textos como este na Escritura, que são considerados por muitos como simples. Sim, mas não desprovido de uma revelação, não desprovido de um direcionamento de Deus. Um dos motivos pelos quais eu acredito que Cristo tenha sido o maior e melhor de todos os pregadores que já pisou esta terra, esteja no fato de que ele compreendeu qual era a multidão e de que público era composta a multidão que o seguia, em sua maioria, camponeses, aldeões, pescadores, pessoas simples. E por este motivo, Cristo se valeu talvez de uma das maiores belezas e virtudes do Evangelho, que é a sua simplicidade, para alcançar o maior número de pessoas possível. Então acredite, por mais simples que seja este texto, Deus ainda deseja se revelar a nós através deste milagre, deste incidente aqui essa noite. Vale um amém? Então olhe para mim. Este texto ficou muito conhecido no meio cristão, devido às muitas brincadeiras que alguns fizeram em cima deste acontecimento. Os mais brincalhões vão dizer assim, que por causa deste incidente, foi que Pedro tenha negado a Cristo, pelo simples fato de Cristo ter curado a sua sogra. E nós sabemos que não passa de uma grande brincadeira.
Mas por causa destas piadas, este texto se tornou muito famoso no nosso meio. E de um tempo para cá, Deus tem despertado o meu interesse por porções como esta, e ministrado ao meu coração, e me dado algumas direções para compartilhar ao coração da igreja. Antes de nós caminharmos para a casa de Pedro, permita-me lhe dar algumas informações que antecederam este momento. É um dia de sábado. Cristo estava participando de um culto em uma sinagoga em Cafarnaum. Era muito comum naquele tempo, era muito comum naquele tempo que as pessoas se reunissem em algumas das sinagogas e ali aprendessem de uma das porções do Antigo Testamento, explicadas por um chefe da sinagoga. Neste dia em questão, eles tiveram a oportunidade e o privilégio de terem presentes a pessoa do Cristo. Eles tiveram a oportunidade de participarem de um culto onde Cristo estava manifesto. E para a alegria de todos aqueles que ali estavam naquela ocasião, foi dada a oportunidade para que Cristo pudesse compartilhar com eles um pensamento, uma palavra. E o que mais me atrai no ministério de Cristo é a maneira como Ele lidou com todas as pessoas que o seguiam. Todas as vezes que Cristo se viu rodeado por muitas pessoas, Ele aproveitou a oportunidade para lhes falar sobre as virtudes e as verdades do reino. E esta oportunidade não foi diferente. Percebendo que aqueles que ali estavam ávidos por aprenderem alguma coisa, Ele começou a lhes falar sobre a cultura do reino. E uma vez que Cristo lhes expunha as Escrituras com tanta autoridade, diz o texto, que um homem possesso por um espírito maligno vai manifestar. Nós só nos valemos desta palavra manifestar quando em um culto dos quais nós participamos, alguém manifesta um espírito maligno, o que não quer dizer que o espírito tenha entrado exatamente naquele momento. Ele já estava no corpo da pessoa, mas alguma coisa na atmosfera do culto, alguma coisa no ambiente mudou de uma forma tão abrupta, que fez com que ele se manifestasse. Naquele dia, o que fez com que o poder das trevas se manifestasse foi a maneira com que Cristo ensinava as Escrituras. Segundo alguns que o acompanhavam, na palavra deles, Cristo ensinava diferente de todos os líderes religiosos da época. Por quê? As pessoas percebiam que Cristo ensinava com autoridade, que Cristo ensinava com graça, que Cristo ensinava debaixo de unção. E neste dia eu imagino que Cristo estava pentecostal. Eu fico tentando imaginar qual era o teor da mensagem que Cristo pregou naquele dia, que pelo simples fato de Ele ensinar as Escrituras, o demônio se revelou e rapidamente, lançando-se aos pés do Cristo, declarou em alta voz: nós te conhecemos, sabemos que és o Santo de Deus. E Cristo imediatamente ordenou que ele se calasse, e instantaneamente o espírito saiu do corpo daquele homem. Vale um amém, gente? Amém. Pastor, onde está a surpresa? Acontece que naquele tempo já existiam alguns exorcistas que ganhavam a vida exorcizando espíritos imundos como este. Não me pergunte como, mas se valendo de uma série de rituais, seguido de uma grande cerimônia, eles conseguiam, ou quem sabe, o demônio, para ter maior tempo na vida de alguém, se omitia, se ocultava, dando a entender àqueles homens que ele havia saído. Mas tudo isso, depois de um grande ritual, depois de uma grande cerimônia, o que gerou espanto naqueles que ali estavam presentes, é que Cristo não precisou se valer dos rituais que aqueles exorcistas se valiam.
é que Cristo não precisou se valer da cerimônia que aqueles homens se valiam. Pelo poder da palavra, Cristo tornou o homem liberto. Pelo poder da palavra, Cristo devolveu o homem credibilidade diante de todos aqueles que ali estavam. Eu vim aqui esta noite, gente, com o objetivo de te lembrar que a palavra de Deus ainda é suficiente para fazer tudo e todas as coisas nas nossas vidas. Daqui a pouco a gente pega, mas existem dois pilares que sustentavam o ministério de Cristo, e ele soube aproveitá-los da melhor maneira possível. Quais eram eles? Palavra, diga comigo, palavra. Oração, diga oração. Diga oração. Agora palavra. Em todas as oportunidades que Cristo teve, ele se valeu do poder da palavra para garantir ordem no ambiente em que ele estava presente. A impressão que eu tenho é que com o avanço da tecnologia, bem como o advento da internet, algumas pessoas esqueceram não apenas do valor, mas também do poder que existe e emana da palavra de Deus. Talvez pelo fato de termos ao nosso dispor milhares e milhares de informações bem na palma da nossa mão, e com um simples clique conseguirmos resolver inúmeras coisas na nossa vida, algumas pessoas, com o passar do tempo, desprezaram o poder da palavra. Mas sabe o que me alegra? É saber que ainda hoje Deus preservou alguns poucos que acreditam que a palavra ainda é a fonte para resolver todas as mazelas da terra. Guarde bem o que eu vou lhe dizer esta noite. Existem dois tipos de problemas que regem a vida do homem. E quais são eles? Aqueles problemas que estão na esfera natural. São as dívidas que eu contraio, as portas que se fecham, problemas que de repente surgem colocando em desordem toda a minha vida. E existem aqueles que estão na esfera sobrenatural. Pastor, qual é a diferença? É que problemas na esfera natural se resolvem com dinheiro, se resolvem com um estender de mão, se resolvem com uma porta aberta. O tempo solucionará muitos destes problemas. Já problemas de ordem sobrenatural são solucionados pelo poder não apenas da palavra, mas aqueles que têm intimidade com a mesma. Gente, eu vim aqui esta noite com o objetivo de te dizer que a palavra de Deus ainda cura, que a palavra de Deus ainda renova, que a palavra de Deus ainda transforma, que a palavra de Deus ainda liberta. Eu vou aqui é para ver se os pentecas se manifestam. Deus me trouxe aqui para te lembrar que a palavra de Deus ainda é viva e poderosa. Existe talvez um dos acontecimentos mais importantes do ministério de Cristo, seja aquele em que Cristo esteve no deserto, sendo tentado pelo adversário. O que mais me impressiona é que em todas as três propostas que o inimigo faz a Cristo, ele vence se beneficiando do poder da palavra. Eu preciso te lembrar que a precisão acerca da palavra determina a vida ou a morte. Por causa de não ser precisa, Eva morreu no paraíso. Quando o diabo achou por bem tentar o nosso Cristo, ele traz uma proposta em um momento de grande dificuldade, se assim eu posso dizer. Se tu és mesmo filho de Deus, perceba como ele é sorrateiro. Num capítulo anterior, Deus bradou dos céus após João Batista batizar o Cristo, dizendo: é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. E o diabo vem tentando criar uma crise de identidade em Cristo. Se és mesmo filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Veja bem, não é apenas a tentação,
Se existe alguém que podia transformar essas pedras em pão, esse alguém era o Cristo. Não apenas pelo fato de ser filho de Deus, mas porque o texto diz estava pleno do Espírito. Mas por que é que Cristo não transforma as pedras em pães? Primeiro, não se prova que é filho de Deus fazendo o que o diabo manda. Opa, vou de novo. Não se prova que é filho de Deus fazendo o que o diabo manda. Por que é que Cristo não transforma as pedras em pães? Segundo, todos os milagres que o Cristo operou tinham como objetivo beneficiar a outrem. Por que ele não multiplica os pães? Porque beneficiado seria ele. E é ilegítimo se valer de um poder que não é meu, em benefício próprio. O que o diabo quer levar Cristo a fazer? Cometer o egoísmo. Quem está comigo? Transforma as pedras em pães. Se valha de um poder que o Pai te deu em benefício próprio. Eu não vou muito longe para lhe dizer que não são poucos aqueles que se valeram de benefícios e talentos que não é seu para autopromoção. Só que Cristo tinha um princípio. E ele vai dizer assim, está escrito. Não é só pelo glória do varão, eu vou de novo. Está palavra. No hebraico, dabar. Sabe o que significa dabar? Fonte de alimento. O que Cristo está dizendo é, o que garante o meu sustento não é terreno, é eterno. Eu vou de novo, levante uma das suas mãos para os céus. Eu vim aqui essa noite, gente, como profeta, liberar uma palavra de renovo para a sua vida. Aquilo que nos garante não é terreno, aquilo que nos mantém não é natural. Deus trouxe alguém aqui dentro essa noite para que eu pudesse lhe dizer, ainda que os recursos naturais se acabem, Deus não permitirá que no sobrenatural lhe falte a provisão para aqueles que vivem a vida mediante o poder da palavra. Aleluia! Então olhe para mim. Eu nem vou me parar me ater nesse texto, mas olhe bem. Um segundo pilar que mantinha o ministério de Cristo era a oração. Por quê, pastor? É impossível não manter intimidade com a palavra e ser atraído até a oração. A impressão que eu tenho, semelhante à palavra, é que alguns perderam comunhão com a oração. Talvez alguns irmãos nem saibam, mas antes de iniciarmos o culto, algumas mulheres se reuniram. E antes que você chegasse, a sua vida estava coberta. Porque é mais fácil chegar ao culto hoje e vender os meus produtos da Avon ou da Rinodê para os mais atuais, do que dobrar o joelho e orar 10, 15, 20 minutos. Porque é mais fácil passar horas e horas e horas e horas nas redes sociais compartilhando inúmeras coisas que na maioria das vezes são sem proveito, do que gastar o meu tempo me relacionando com o céu. Oração não é método ou técnica para se adquirir o que eu quero. Oração é um meio de relacionar com o céu. Quem está comigo, gente? Não deixe a chuva bater a sua fé. Oração é um meio de nós mantermos comunhão com o Pai. O problema é que nós fizemos da oração moeda de troca. Quando eu tenho necessidade, eu oro. Quando eu preciso, eu oro. Quando eu estou em grande adversidade, eu oro. Não! Oração não é método para se adquirir o que eu tenho necessidade. Oração é meio de comunicação com o Pai. Glória! Imagine você que eu ligue para o pastor Elias, ou para a pastora Fernanda, ou para alguns dos pastores aqui e diga, pastores, entrei em crise.
preciso de uma ajuda. E ele vai me dizer, quanto? E eu digo, 5 mil. Pela cara de rico que ele tem, ele anda com 5 mil no bolso. Ele vai dizer, pastor, confio em ti, me empresta. Eu pago, mas futuramente venho a ter necessidade novamente. Eu ligo mais uma vez dizendo, pastor, agora não são mais 5, são 10. Me empresta, ele me empresta e eu pago, mas futuramente venho a ter necessidade. E assim por mais umas 5, 6, 7 vezes vai chegar uma hora que eu vou ligar. E quando o meu número aparecer na BINA, ele vai dizer assim, está precisando? Porque só liga. E aí, a pergunta que eu me faço é, o que Deus pensa a respeito de alguns crentes quando eles dobram o joelho para orar? Porque só oram quando precisa. Fala alguma coisa, gente. Nem que seja ai. Por quê? Porque com o passar do tempo fomos ensinados que precisamos orar quando estamos em adversidade. Só que oração é respiração da alma. E Cristo entendia isso, não por acaso. Ele gastava tempo orando, tanto que um dos discípulos chegou para ele e o pedido dele não foi, Senhor, nos ensina a devolver visão aos cegos, nos ensina a levantar paralítico, nos ensina a ressuscitar morto. Não! Um dos discípulos chegou e disse assim, Senhor, como João Batista ensinou os discípulos dele, nos ensina a orar, como o Senhor ora. E se oração não fosse um elemento, uma ferramenta tão essencial para nós cristãos, Cristo não gastaria tempo ensinando quase que um capítulo inteiro os discípulos a orar. Só para nós chegarmos aqui num consenso. Então dois pilares sustentavam o ministério de Cristo, eram eles palavra e oração. Nesse dia em questão, depois de tudo o que aconteceu na sinagoga, era muito comum que eles se reunissem em uma casa para participarem de um grande banquete. E o que mais me impressiona é que neste dia em questão, Cristo decidiu seguir viagem com direção à casa de Pedro. Neste momento, Pedro já era um dos discípulos mais evidentes de Cristo. Pedro andava com Cristo para cima e para baixo, participara de inúmeros milagres realizados pela mão do Mestre. Na ocasião em que Cristo ressuscita a filha de Jairo, lá estava Pedro. Na ocasião em que Cristo se transfigura no alto do Monte Tabor, que nós carinhosamente chamamos de Monte da Transfiguração, lá estava Pedro. Quando Cristo purifica o leproso, lá estava Pedro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Que Pedro esteve presente em quase todos os milagres realizados por Cristo, e era um dos discípulos mais destacados dos 12. E ainda assim, o fato de andar com Cristo não impediu que Pedro sofresse com problema interno. Por quê, pastor? Andar com Cristo não nos isenta das lutas da vida. Vou chegar no tema. Andar com Cristo não é garantia de termos uma vida sem problemas. Andar com Cristo não é sinônimo de uma vida desprovida de adversidades. Pelo contrário, talvez pelo fato de andarmos com Cristo é que nós sintamos as coisas muito mais do que os outros sentem. Pelo fato de andar com Cristo, talvez a gente passe coisas piores do que as demais pessoas passam. Mas temos um benefício: não passamos sozinhos. Vou de novo para esse lado de cá. Não passamos sozinhos. Pega na mão de alguém ou no ombro de alguém e diga para ele: você não está sozinho. Veja bem, Pedro talvez nos ensine uma das lições mais preciosas da Bíblia. Não é suficiente participarmos com Cristo em um culto no templo. É necessário levarmos para casa. Quem entende isso? Não é suficiente cultuarmos com Cristo apenas no templo. É importante que este relacionamento se estenda até o meu lar. E eu não consigo ver maneira melhor de mantermos a nossa vida em constante renovação
do que estreitarmos esses laços com Cristo. Eu não consigo ver maneira melhor de termos a nossa mentalidade transformada do que nos submetermos ao senhorio de Cristo. Glória, glória. Eu não consigo enxergar maneira melhor de termos a nossa mentalidade transformada, senão por intermédio do relacionamento. Eu tenho dito isso muito por onde eu tenho passado. O problema é que nós acreditamos que o fato de estarmos exercendo alguma coisa, ou envolvido com alguma coisa dentro da igreja, nós estamos em pleno relacionamento com os céus, mas isso não é verdade. Porque existem inúmeras pessoas que trabalham para Deus, mas não com Deus. Vou de novo, gente. Existem inúmeras pessoas que trabalham para Deus, mas não na companhia de Deus. Em uma bela oportunidade, Cristo está em uma casa, capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E diz o texto que uma das mulheres se preocupa e se afadiga por tratar todos da melhor maneira possível. É Marta. Só que ela trabalha tanto, ela se mostra tão útil, que ela não desfruta de relacionamento. E vou lhe dizer algo: é difícil ter um coração de Maria em um mundo de Martas. Vou de novo. É difícil ter o coração de Maria em um mundo de Martas. Quais são aqueles com características de Marta? Querem demonstrar utilidade a todo custo, mas utilidade não substitui intimidade. Vocês estão aí, gente? Utilidade não substitui intimidade. Um outro dia, o pastor, ele tiver misericórdia suave, deu volta para a gente fazer aqueles negócios assim. Mas hoje, eu vim aqui para lhe dizer que intimidade é o fator principal da vida de qualquer cristão. Não basta virmos à igreja, temos que desfrutar de relacionamento com a presença. Não basta levantarmos a mão e a plenos pulmões gritarmos que se abra o céu, que o seu reino vem, ou cantarmos tantas outras músicas lindas quanto as que foram cantadas aqui essa noite, e não mantermos relacionamento com o céu. O que legitima o relacionamento ou a vida cristã é o quanto Deus tem de mim. Quem entende isso, gente? O que valida a vida cristã não é o quanto eu recebo do céu, é o quanto do céu está presente em mim. Glória, glória. Esse Cristo está com direção à casa de Pedro. E para parecer que está acabando, eu vou até fechar. Ele está com direção à casa de Pedro. Ele precisa mudar algumas coisas. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Pedro andava com Cristo, sim ou não? Discípulo de Cristo, sim ou não? Mas ainda não havia sido tocado por dentro. Pastor, o que o senhor quer dizer? Casa nos fala de intimidade. Casa nos fala de privacidade. Essa semana que se passou, eu fiquei 5 dias na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. E é muito bom sermos recepcionados em outros lugares. Eles nos tratam com tanto desvelo, com tanto carinho. Chega a nos constranger. Devo ter engordado uns 16 quilos naquele lugar. Mas quando chega o dia de voltarmos para casa, gente, não há coisa melhor. É o nosso reduto. É o nosso lugar de descanso. Abrir a minha geladeira, sentar-se no meu sofá, deitar na minha cama é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque casa é lugar de intimidade. Então Cristo está mandando um recado para Pedro: não basta andar comigo,
se você não permitir que eu toque a sua intimidade. E o maior desafio da igreja não é nos agruparmos em um ambiente como esse, é expor a nossa intimidade para que Cristo toque. Glória! Pastor, onde o Senhor quer chegar? Aqui, onde há exposição, há cura. Vou de novo. Onde há exposição, há cura. Cristo contou uma parábola de uma figueira que havia sido plantada no meio de uma vinha. É um diferente no meio de iguais. Mas por ocasião das vinhas serem plantas rameiras que estendem os seus ramos, era muito comum que figueiras fossem plantadas no meio de vinhas para fazerem apoio, para que as videiras pudessem crescer. Todavia, o crescimento da videira inibia o crescimento da figueira e impedia que ela produzisse. Até que um dia o dono do terreno chegou dizendo assim: está ocupando espaço à toa, corta e coloca a árvore que dá fruto. E o viticultor olhou e disse assim: não, só mais um ano, me dê tempo de cuidar, vou fazer por ela o que eu não fiz nesses últimos 3 anos. E se ainda esse ano ela não der frutos, a gente corta. E ele toma uma iniciativa e uma atitude. Ele vai cavar ao redor da figueira, expondo as suas raízes, e vai lançar nutrientes nela. Quais eram os nutrientes? Esterco. Vou de novo. Esterco. E você tem que concordar comigo que esterco é melhor do que corte. Esterco é melhor do que corte. Pastor, o que o senhor quer dizer? Foi necessário o rapaz que cuidava da vinha expor as raízes da figueira, tratar nas raízes da figueira, para que ela pudesse florescer. Existem pessoas que infelizmente passarão anos e anos e anos e anos e não produzirão absolutamente nada. Por quê? Porque não abriram a sua intimidade para que Cristo tocasse. Não viveremos renovação, não viveremos a metanoia, não viveremos transformação sem que a nossa intimidade seja tocada por Cristo. Cristo está desafiando, quem sabe 2, 3 ou 4 pessoas aqui esta noite. Abra a sua intimidade, deixa eu colocar as minhas mãos nela, arrancar algumas coisas que estão em excesso e colocar outras que carecem. Gente, não era para ser esse o teor da mensagem. Eu vim com outra coisa completamente diferente. Quando Cristo chega à casa de Pedro, tenta imaginar. Eu ouvi um glória a Deus. Quando Cristo chega à casa de Pedro, eu fico tentando imaginar quais eram as desculpas que Pedro havia dado para Cristo. Para falar sobre a sogra dele naquela situação. Só que Cristo, gente, o que me faz ser apaixonado com o relato de Mateus é que não houve a necessidade de ninguém dizer absolutamente coisa alguma para Cristo. O texto de Mateus diz: e ele viu. Isso traz esperança ao meu coração. Saber que ainda que alguém não diga absolutamente nada, ele viu. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Pode não parecer, mas ele viu. Talvez a sensação que você tem aqui dentro esta noite, ainda que cultuando, participando dos cultos, seja que ninguém está vendo. E Deus reuniu em uma quarta-feira chuvosa como essa para lhe dizer assim: ele viu. Não, balance alguém e diga: ele viu.
Diga: Ele viu. Ele viu que o teu marido não viu, Ele viu que a tua esposa não viu, Ele viu que os teus filhos não viram, Ele viu que os teus líderes não viram. Gente, Deus me trouxe aqui essa noite para lhe dizer: Ele viu. E olha o que é intimidade. Pedro não pediu, ele viu. O desejo de Deus para as nossas vidas é que nós desfrutemos de tamanha intimidade, onde não haja necessidade de pedirmos. Sabe o que me encanta, o que me impressiona nas mães? É uma característica que o pai não tem. Menino de colo, 3 horas da manhã, e o menino, ué! A mãe acorda e diz: está com fome. 5 minutos depois, o menino, ué! O mesmo choro, a mãe diz: está sentindo dor. A mãe tem uma capacidade única de discernir o choro do menino. A mãe tem uma capacidade única de interpretar o que o menino quer, sem que haja necessidade dele dizer. E o que te faz pensar que Deus perde para você como mãe? O que te faz pensar que Deus perde para você como mãe? Sabe do que isso nos fala? Vínculo, intimidade. A mãe desenvolveu um elo tão próximo com o filho, que o menino não precisa pedir. É o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós estejamos tão próximos de Deus, que nós estejamos tão íntimos do céu, que não haja necessidade de pedirmos. Diante das nossas necessidades, o céu responderá a nossa intimidade. Alguém adora por esta palavra? Glória! Intimidade! Acabei, eu vim aqui lhe dizer, gente, que o relacionamento, a intimidade, me garante acesso a lugares que coisas e outras coisas não nos dão. A intimidade me garante entrada a lugares, gente, que a força dos meus braços não me levam. A intimidade me garante chegar em lugares, gente, que a força dos meus pés não me levam. Entende isso? Existem lugares que o teu dinheiro vai te levar, existem coisas que os teus esforços vão garantir, mas outras coisas apenas o relacionamento é quem vai gerar. Ainda que de longe nós não deixamos de acompanhar as atividades de muitos líderes espalhados pelo Brasil. Nós estamos em mês de eleição, e eu acredito que você, com muito zelo, deve ter escolhido seu candidato, aquele que melhor corresponde às suas expectativas. Mas eu preciso lhe dizer que a solução para essa região não está nas emendas, não está na intervenção da ONU, nos cofres de ONG, na força bélica. A solução para esta região está no poder do relacionamento de uma igreja ativa com Deus. Viu, mãe? É o relacionamento. Viu, pai? É o relacionamento. Viu, líder? É o relacionamento, é o relacionamento. Eu quero orar com você. No limite, coloque-se sobre os teus pés. Sabe do que Romanos 12:2 nos fala? Quando Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Este é o vosso culto racional. Paulo está escrevendo para uma igreja que está exposta a todos os tipos de mazela da época. Era a igreja de Roma.
E os romanos adoravam não apenas um deus, mas uma infinidade de deuses, um panteão de deuses. E um deles era Baco, ou Dionísio, o deus do vinho. Acreditava-se que diante da imagem deste homem, ou do altar deste homem, prestava-se cultos de sexo ao ar livre. Daí a palavra, os bacanais, por causa deste deus Baco. E a impressão que Paulo tinha ao olhar a maneira como eles cultuavam é que a razão deles estava morta. E aquilo que eles faziam trazia prazer apenas para o corpo e para a carne, não produzia frutos. E Paulo vai dizer: vocês em Roma, façam diferentes. Apresentem os vossos corpos, os vossos membros como sacrifícios vivos, que é o vosso culto racional. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês não são proibidos de terem prazer, mas prazer sem limite gera morte. Meu Deus, eu vou de novo. Prazer sem limite gera morte. Aí você me ouvindo aqui essa noite, diga assim: não, pastor, mas eu fui evangelizar um amigo e ele me disse que crente é quadrado, que crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro. É claro que não pode, porque quando o mundo grita está liberado, a gente ainda grita está proibido. Eu faço parte de uma geração que, ao contrário do que muitos dizem, não é uma geração perdida. Eu não vou responder pelos erros de uma meia dúzia, eu vou fazer diferença.